E aqui, novamente, estamos com o nosso projeto Português Digital, ministrando videoaulas de português, mais especificamente na parte de gramática, aulas passo a passo. Você também poderá assistir outras videoaulas de matemática, por exemplo, acessando o nosso canal aqui na Via Andrade. Hoje vamos continuar com o nosso assunto de concordância verbal e você poderá deixar aqui a sua opinião, postando suas dúvidas e deixando seus comentários. Concordância verbal, parte 5, será a nossa aula de hoje. O assunto, primeiro caso, sujeito composto resumido por um indefinido. O que diz a regra? Quando o sujeito composto vier resumido por palavras como tudo, nada, ninguém, etc., na realidade isso aqui são pronomes indefinidos. O verbo concordará com a palavra resumitiva, ou seja, o indefinido. Vamos a um exemplo. Aqui está: diferenças, intrigas, discussões. Nada abalava seu espírito. Como se vê, aqui nós temos um sujeito composto resumido por um indefinido. Qual é indefinido? Nada. E o que diz a regra? O verbo concorda com a palavra resumitiva. Então, aqui a palavra resumitiva está no singular, então o verbo fica no singular, concordando em gênero e número com esta palavra, com este pronome, com o pronome indefinido, o, com o termo resumitivo. Né? Vamos mais a um exemplo. Alunos, mestres, diretores. Ninguém faltou. Mais um termo aqui onde o verbo concorda com o mesmo. Ninguém. A palavra resumitiva ninguém, levando o verbo para a terceira pessoa do singular. Ou vice-versa, o verbo para concordar, a concordância correta se faz com o verbo concordando com o termo, com a palavra resumitiva. Neste caso, ninguém. As roupas, as celas, os arreios, tudo estava encharcado. Novamente, uma palavra resumitiva, o indefinido, onde o verbo concorda com esta palavra resumitiva, verbo no singular. Primos, tios, sobrinhos, ninguém foi à festa. Mesmo caso anterior, né, mesma situação anterior, onde o sujeito composto está resumido por um indefinido, ou seja, um pronome definido ninguém. Aí o verbo fica na terceira pessoa do singular, conforme está aqui na frase. Primos, tios, sobrinhos. Ninguém foi à festa. E o nosso 11º caso. Qual de nós, vós, quem de nós, ou vós, quem de vós, e algum de nós, ou algum de vós, etc. Nestas situações, de que forma é feita a concordância? O verbo concorda com o primeiro pronome. Vamos a um exemplo. Aqui está. Qual de nós merece esse castigo? Observe, o primeiro pronome qual, o segundo pronome nós, mas o verbo concorda com qual. Qual de nós merece esse castigo? E não qual de nós merecemos esse castigo. Aí a colocação do verbo estaria errada. Não se faz a concordância com o pronome mais próximo, e sim com o primeiro pronome da frase. Qual de nós merece esse castigo? Quem de vós fará esse trabalho? Mesma questão. O verbo concordando com o pronome relativo quem, indo para a terceira pessoa do singular. Muito de nós ficará calado. Um pronome, o verbo concordando com o primeiro pronome. Muito de nós ficará calado. E não, muito de nós ficaremos calado. Sabemos que algum de vós será classificado. Ora, não concorda com vós, o verbo concorda com o pronome algum, o primeiro pronome aqui desta frase.
12º caso. Quais de nós, alguns de nós ou alguns de vós, e muitos de nós ou muitos de vós. Observe a diferença. Aqui está no singular, qual de nós. No 12º caso, quais de nós. Então vamos ver em que difere a regra. O verbo concorda com o primeiro pronome ou com o segundo. Perceba bem, nesta situação, o verbo pode concordar tanto com o primeiro pronome quanto com o segundo. E quanto no caso anterior, o qual de nós, quando o qual vem no singular, o verbo concorda apenas com o primeiro pronome. Mas, neste caso, quais de nós, vós, alguns de nós ou alguns de vós, muitos de nós ou muitos de vós, etc., o verbo concorda com o primeiro pronome ou com o segundo. Vamos a um exemplo. Quais de nós darão ou daremos exemplos aos jovens? Então, quais de nós darão exemplos aos jovens? Ou quais de nós daremos exemplos aos jovens? Ambas as colocações estão corretas. Quando você diz quais de nós darão exemplo aos jovens, você está concordando o verbo com o primeiro pronome quais. E quando você diz quais de nós daremos exemplos aos jovens, você está concordando com nós. Nós daremos. O verbo está fazendo a concordância com o pronome do caso reto, nós. Então, ambas as colocações estão corretas, porque o que diz a regra? O verbo concorda com o primeiro pronome ou com o segundo. Outro exemplo. Quais de vós darão ou dareis exemplos aos jovens? Novamente, mesmo raciocínio. Quais de vós darão exemplos aos jovens? O verbo concordando com quais, ou quais de vós dareis exemplos aos jovens? Vós dareis. O verbo concordando com o pronome vós. Sujeito com indicação de porcentagem. Muito simples este caso. Vamos ver o que diz a regra. Quando o sujeito é uma expressão que indica porcentagem, o verbo concorda com o numeral dessas expressões. Vejamos. 5% se ausentaram. Então, o verbo aqui está no plural porque está concordando com o numeral dessa expressão. Quem é o numeral? 5. 5 por ser mais de 1, leva o verbo ao plural. 1% foi aprovado. 1 por ser singular, a expressão numérica singular, leva o verbo ao singular. 1% foi aprovado. E não 1% foram aprovados. Quando a expressão que indica porcentagem vier acompanhada de partitivo, o de mais o substantivo, o verbo concorda em geral com o substantivo. Em geral, não quer dizer obrigatoriamente. Vejamos. 8% dos eleitores anularam o voto. Então, quem é o partitivo de mais o substantivo? Dos eleitores. Como o dos eleitores aqui está no plural, levou o verbo ao plural. Mas nesta colocação, o verbo também pode estar fazendo a concordância com 8. 8% dos eleitores anularam o voto. 8% do eleitorado anulou o voto. Como aqui o substantivo partitivo, né, acompanhado do partitivo de mais substantivo, vem no singular, o verbo concordou com este termo, indo para o singular. 8% do eleitorado anulou o voto. 20% dos moradores foram contra o projeto. Mesma regra, mesmo raciocínio. Dos moradores. O verbo concordando com moradores. Dos moradores. Por estar no plural, o verbo para fazer a concordância, ele faz a sua concordância indo também para o plural. 20% da população foi contra o projeto. Da população no singular,
o verbo fez a concordância também no singular. Observação. Caso a expressão partitiva, repito, o de mais substantivo, venha antes do numeral que indica porcentagem, o verbo concorda obrigatoriamente com o numeral. Entenderam? Vamos ao exemplo. Dos atletas, 20% conquistaram bronze. Então, o verbo aqui concorda com a expressão do numeral, 20%. Por este motivo, está indo para o plural e não concordando com o partitivo, o de mais o substantivo. A expressão partitiva, apesar de estar no plural, mas vem antes do numeral que indica porcentagem, a concordância se faz com a expressão do numeral que indica porcentagem. Então, dos atletas, 20% conquistaram bronze. Outro exemplo. Dos atletas, 1% conquistou ouro. Observe o detalhe. Apesar da expressão partitiva dos atletas se encontrar no plural, o verbo fez a concordância no singular, porque essa expressão partitiva veio antes do numeral e, neste caso, o verbo concorda com a expressão que indica porcentagem. Como é 1%, então o verbo ficou no singular. Dos atletas, 1% conquistou ouro. Nunca diga, dos atletas, 1% conquistaram ouro. Está errado. E aqui terminamos a nossa parte 5 de concordância verbal. Vamos continuar com os nossos casos de concordância e para você assistir a parte 6, basta clicar aqui no retângulo abaixo que o site do YouTube te levará diretamente à nossa 6ª aula de concordância verbal.